O novo motor 2.2 turbo diesel trouxe vida nova para cá para o Jeep Commander. Primeiro, ele é mais econômico, a gente consegue fazer médias excelentes na estrada, acima dos 15 km com litro. Segundo, ele anda mais, ele tem mais torque, tem mais potência e isso se traduz em melhores respostas, especialmente dentro da cidade. Quando a gente trata das versões a diesel do Jeep Commander, na parte dianteira a gente tem aqui uma mudança. É exatamente esse para-choque com este recorte aqui que dá um pouco mais de ângulo de ataque aqui para esse carro. Ele tem esse recorte aqui mais em V, o que melhora ali o ângulo de ataque do carro. É exatamente o desenho um pouco mais propício para o uso, por exemplo, em um caso de fora de estrada, já que ele tem tração 4x4, tem motor diesel e é de fato o Commander mais preparado para algum uso em um off-road. Essa versão Overland, ela tem esses detalhes aqui em prata acetinado. Com esse tom prata que a gente tem na carroceria, ele acaba não destacando tanto nessa unidade aqui, mas aqui, ó, tanto nas molduras dos faróis, molduras da grade e também aqui ao centro, tem um detalhezinho prata aqui diferenciado. Farol em LED, seta em LED, tudo em LED aqui, mais o DRL e o farol de neblina. A versão Overland já é aquele desenho que tem as molduras na lateral do carro, todas elas pintadas na cor do carro. Então a gente não vai ver aqui aqueles detalhes em plástico preto. E aqui, nesta nova Overland, a gente tem a roda nova, esse desenho aqui, todo ele em cinza mais escuro, uma roda aro 19. E como a gente fala então de uma versão já da metade para cima da gama, a gente já vai ter aqui o teto em preto. Aliás, todas as Commander têm teto preto, mas aqui um friso ali na parte superior, barras no teto e aqui o teto solar que está basculado, mas é um item de série nessa versão Overland. O que a gente percebe aqui é aquele padrão de SUV com a porta traseira grande, porque ela precisa fazer o acesso para cá, para trás. E na traseira a gente vai ter aqui as lanternas naquele desenho mais afinado, emblema Overland, e aqui no lado esquerdo ele perdeu o TD, agora tá só o 4x4, mais um detalhe aqui acetinado e o outro detalhe também em prata, que não destaca tanto aqui nessa carroceria. A abertura do porta-malas é uma abertura elétrica, então a gente pode fazer isso pelo comando no pé ou também aqui pelo botão. E aqui no compartimento de bagagens a gente vai ter então essa posição aqui dos 7 lugares posicionados. Nessa forma a gente vai ter 233 litros de capacidade. Aqui embaixo fica armazenado aquela proteção, aquela cobertura do porta-malas, que você tira ela daqui e vai colocar quando o carro estiver com os bancos deitados. E aí, se você quiser fazer essa ação aqui de deitar a terceira fileira de bancos, então esse compartimento aqui já vai aumentar para 661 litros de capacidade. Tem luzinha, tomadinha para cá para os ocupantes traseiros, ganchinho porta-objetos, tomada 12 volts, mais uma luzinha e a gente percebe esse compartimento aqui bastante grande, especialmente nessa configuração. Mas é possível também deitar todos esses bancos, essas duas fileiras, e a gente vai ficar aí com um espaço para 1.760 litros de capacidade para transporte no Commander. Para fechar o porta-malas, você já pode vir aqui nesse botãozinho e aí ele vai dar o sinal sonoro e já vai então baixar a tampa do porta-malas. Você pode fazer isso ali com esse toque, pode fazer isso ali pelo sensor no pé ou também pode fazer isso aqui pela chave, que é uma chave presencial. Você tem aqui comandos de abertura e travamento do carro e ainda com o carro travado você consegue dar a partida remota na Commander, exatamente dando 2 toques aqui na chave. E a gente vai ver também outras situações que a gente vai ter aqui dentro desse carro. Por quê? Porque segue aqui nesse Jeep Commander aquele ótimo desenho em termos de acabamento interno e é o que a gente vai ver agora. Começando pelo que a gente encontra aqui na porta. Material emborrachado, material suave ao toque com esse tom marrom, memória para os bancos elétricos, novidade na linha 2025, porque tem banco elétrico aqui no motorista e também tem banco elétrico lá no passageiro. E aqui esse desenho em couro aqui costurado, mais um material em suede e aqui volante revestido em couro e também esse aplique em suede que vai de uma ponta a outra junto com esse detalhe aqui em tom bronze. E esse mesmo detalhe bronze está aqui na parte central entre os bancos. A
A gente fala aqui de um carro super completo, um carro que tem farol automático, luz alta automática, limpador automático, espelhos retrovisores eletrocrômicos e ainda tem um conjunto de assistências que permitem que ele faça curvas. A gente vai ver isso em seguida dirigindo. Mas a gente também tem itens aqui em sintonia com a conectividade, tal como todo Jeep. Então a gente já vai ver aqui aquela tela que já está com um desenho até talvez um pouco datado, esse grafismo já poderia ter sido revisto, mas ainda é uma tela de 10 polegadas alternada aqui por esse lado do volante. Botão para mudar o desenho da visualização, volta para essa outra, passando para o lado a gente vai ter aqui as telas de assistência, para baixo médias de consumo e economia, para o lado ali temperaturas, temperatura do arrefecimento e outras, mais aquelas informações do Arla, temperatura, inclusive pressão dos pneus aqui, e aqui sim a informação do Arla desse carro. Passando para baixo o trip, e aí eu tenho trip A e trip B, mais ainda o seletor de terreno, já que essa aqui é uma Commander 4x4, então a gente vai ter o alto para andar todo dia, o escorregadio para poder andar em termos de pista com molhada, ou situação de grama molhada também, ou ainda aqui o Sand Mud, que daí ele já vai entrar numa configuração do 4x4 um pouco mais intensa, desligando o controle de tração, utilizando marchas mais lentas para simular uma reduzida, ou ainda eu volto aqui para o automático e tenho possibilidade de bloquear a tração 50% em cada eixo, ou usar o Low, que são primeira, segunda e terceira marcha, que ficam mais reduzidas aqui para você sair de situações de atoleira. Voltando para cá ainda para o painel, a gente tem ali a rádio e voltamos para cá para a tela, então, né, dos mostradores. Tela de mídia tradicional da Fiat, naquele Uconnect que a gente já conhece, tela principal, aqui tela do conforto, né, da climatização também, que agora ela está desativada, mas a gente vai ter aqui um ar de dupla zona, inclusive, navegação embarcada, a gente tem aqui também conexão com telefones celulares e ainda aqui informações do próprio veículo. Mas aqui atalhos para essa função, só que aqui nesse Jeep Commander a gente tem um painel de páginas off-road. Então a gente vai ter aqui, ó, dinâmica do veículo com as rodinhas se movimentando quando a gente vira a direção para um lado ou para outro. Vai indicar se a tração está acionada, os ângulos, medidores de acessório, enfim, essa página está na linha dos Jeep 4x4. Passando para cá para baixo, desligar aqui o controle de estabilidade, desligar a evasão de faixa e aqui um botão importante que é do estacionamento autônomo. Você quer ver esse sistema funcionando? Acessa o vídeo lá do Jeep Commander Black Hawk que a gente já experimentou. Botões físicos do ar-condicionado, carregador por indução, saída aqui inclusive de ventilação e aqui as portas. Mais alavanca clássica de câmbio e aqui o porta descansa-braço, né, com porta-objetos. Passando aqui para a parte de trás, a gente já vai ver essa porta grande e que abre super bem, quase 90 graus. E ela precisa ser assim por causa do acesso para os bancos traseiros. É porque o Jeep Commander ele é um carro de 7 lugares, então você tem aqui a regulagem para poder posicionar o assento aqui mais para frente ou mais para trás nesse assento traseiro e ainda você pode ter aqui o acesso para a terceira fileira de bancos. É uma situação, claro, um pouco mais difícil porque o banco é baixo, as pernas ficam para cima, você talvez vá usar esse equipamento aqui em uma eventualidade, mas ele está aí, ele está disponível. O ideal seria, usa com 4 ou 5 pessoas, deixa lá deitado e usa numa eventualidade. Mas, mais uma vez, ótimo revestimento aqui dos bancos com material nesse tom marrom, suede, couro perfurado e dá para aproveitar aqui atrás o teto solar que é panorâmico. Efetivamente, a gente vai ter aqui um Jeep Commander que é o mais preparado para uma utilização em um fora de estrada. Claro, não é tal como um Trailblazer, como uma Toyota SW4. Aqui a gente tem uma característica de ter uma possibilidade de ir um pouco mais além do asfalto. Mas também aqui é melhor do que na versão Black Hawk que a gente já viu tempos atrás, em que lá o 4x4 é voltado para performance. Aqui sim ele tem mais capacidade, porque a gente tem 21 centímetros aqui de altura livre do solo, tem 26 graus de ângulo de ataque e 24 graus de ângulo de saída, mais assistente de descida e outras funções desse carro. Agora, o que está aqui embaixo do capô é de fato a grande novidade desse Jeep Commander e é o destaque para esse carro, porque esse novo motor aqui 2.2, ele deu verdadeiramente vida nova.
para esse modelo. Não que o antigo 2.0 fosse ruim, mas aqui a gente tem uma grande evolução, porque a gente tem então um motor 2.2 turbo diesel com 200 cavalos de potência. Esse motor ele gera 450 Nm de torque, ou seja, 45,9 kgfm de torque, e ainda consegue acelerar de 0 a 100 em 9,7 segundos. Eu vou te trazer mais detalhes desse motor. A gente fala então de um motor que ele é construído com um cabeçote todo ele em alumínio, ele tem duplo comando de válvulas e o acionamento é por correia dentada. Porém, no outro 2.0 também já era por correia dentada, não é aquela correia banhada em óleo. Ele tem então aqui ó, um sistema de arrefecimento duplo, então com dois locais ali para você fazer a colocação do fluido de arrefecimento. Ele usa um intercooler com ar e água e trabalha com uma injeção de 2.000 bar de potência e um turbo com geometria variável. Além disso, a gente tem um sistema de pós-tratamento com injetor de ureia e também um novo sistema de EGR. A EGR, para quem não sabe, é aquele sistema que traz o gás lá do escapamento de volta para que ele reutilize aqui e possa reaproveitar ainda o oxigênio que já foi utilizado e que seria descartado, mas que ainda pode ser aproveitado aqui no motor. Com isso, a gente tem um carro que anda mais e gasta menos, um tanto menos. E acoplado com esse conjunto propulsor 2.2, a gente segue com aquele câmbio tradicional que a gente já tinha na linha Fiat Jeep quando eles eram diesel 4x4. A gente fala do ZF, de 9 marchas, uma caixa muito eficiente, uma caixa que consegue ótimas combinações, especialmente em termos de giro, porque ele mantém o giro baixo, ainda que ele fique alto num primeiro momento, para ele poder retomar a velocidade, ganhar velocidade na cidade. Em velocidades de cruzeiro, ele vai baixar lá para os seus 1.500, 1.400 RPM. A gente vai ver isso agora quando for dirigir. Começando o nosso percurso aqui com a Commander Diesel, então, ó, só nessa arrancada aqui, a gente já consegue perceber um pouco mais do ruído desse motor diesel e que ele tem mais corpo. Mas isso ao longo do percurso a gente vai conversando. Primeira coisa, em piso mais irregular, a suspensão segue aquela independente, ó, muito boa para passar em ondulação, para passar em buraco, com uma absorção de impacto perfeita. É um carro bom para você rodar, por exemplo, mais longe dos grandes centros urbanos, para cidades de interior que tem muita pedra, paralelepípedo, tudo isso aqui está no terreno da Commander. Ela é muito preparada para esse tipo de condição. E para a gente arrancar no semáforo agora, a gente já vai ver um pouco da diferença desse motor, olha só. Mais encorpado, com mais potência, com mais torque, ele já empina mais à frente, e isso que eu coloquei o pé aqui a menos de meia carga. E logo em seguida já estou andando a 60 km por hora. A gente tem aqui uma evolução em relação ao 2.0 de antes, ao Multijet anterior. A gente percebe que o carro tem mais torque, tem mais força, e consegue acelerar, ter mais potência e mais questões dinâmicas para poder fazer ele rodar no dia a dia. Outra questão que está muito presente aqui nesse Jeep Commander fica por conta das assistências que esse carro tem. E eu tenho aqui o Driver Assist, que ele vai então programar aqui para rodar a 50 km por hora. E ele vai ler as faixas então de trânsito. Eu posso programar aqui para ele andar até 60 km por hora, inclusive, dentro do limite da via. E o que ele vai fazendo aqui? Ele vai lendo as faixas que estão na via, ou se eu estivesse na esquerda, ele iria ler o meio-fio. E também vai fazendo com que o carro mantenha a velocidade e também o posicionamento. E pode, inclusive, olha só, fazer curvas em uma via urbana em velocidades mais baixas, por exemplo. Porém, ele vai exigir que eu sempre mantenha a mão aqui sobre o volante, porque o controle do carro, ela está na minha mão. Qual é a ideia aqui? Essa linha da Fiat Jeep, da Jeep, melhor dizendo, eles estão com ADAS nível 2 nesse ano modelo aqui para 2025. Então, com esse carro a gente consegue a partir de agora que ele centralize na faixa, mantenha a velocidade programada de 60 km por hora ou faça as reduções e a manutenção do espaço aqui entre os carros, e ainda permite que esse carro aqui, como vai acontecer agora, vá até a parada total para que o carro esteja, então, possa ir até a imobilização total. Ele não está parando aqui porque o trânsito está andando, mas agora aqui na frente, ó, ele já vai então identificar que o outro carro parou o carro totalmente, eu não estou com a minha perna aqui no freio, quase parando, perfeito, agora sim parou totalmente. Se os carros da frente fossem andar em menos de 2 segundos, ele voltaria a andar e voltaria a ganhar velocidade. Como não é o que está acontecendo agora, quando o sinal abrir ou quando os carros andarem,
aí sim eu vou conseguir dar um toque no acelerador. Só que este carro tem um detalhe, o Driver Assist, que é esse sistema todo aqui, ele precisa então do radar frontal e da câmera aqui no para-brisa para poder funcionar. O que acontece? Como o sol da manhã cedo ele está ofuscando essa câmera aqui, esse carro às vezes não consegue fazer essa leitura e ele dá aqui no painel a informação de que o Driver Assist foi cancelado quando há esse tipo de situação. Andando no trânsito, a gente consegue perceber um pouco mais do que representa esse novo motor 2.2 aqui na Commander. Para subir a Clive, ele tem mais valentia, mais força e é perceptível isso se você já dirigiu a Commander anterior com o motor 2.0. Outra questão que pesa também fica por conta ali, como eu já mostrei mais ali atrás, nas arrancadas. Ele tem mais torque e tem mais disposição. Porém, é preciso ressaltar que isso acontece de uma forma mais linear, especialmente quando a gente leva em conta as versões do Commander que tem o motor 2.0 Hurricane. Outro detalhe aqui, ó, eu posso inclusive fazer reduções de marcha no câmbio sequencial, exatamente para poder utilizar isso aqui como um freio motor. Então logo o carro voltou a andar, eu consigo de novo então colocar no drive. Mas o que eu dizia da questão do motor fica muito em função daquilo que a gente já viu no Commander anterior, né? O anterior a diesel, ele tinha reações um pouco mais lentas, mas ele crescia numa linearidade. E esse aqui segue com essa característica do diesel de te manter numa crescente linear, vamos dizer assim, não ganha velocidade de forma instantânea, não dá aquele soco que o 2.0 Hurricane dá, porém ele tem mais corpo, a gente sente que está num carro realmente com um motor potente, com um motor forte. E aqui, naquela ideia, né, da resposta do diesel, em que o carro vai ganhando velocidade, quando ele chega em velocidade de cruzeiro, o carro já consegue manter, por exemplo, com um giro bem baixo ali, 1.500 rotações. A gente sabe que no diesel as rotações são de fato mais baixas, mas aqui com esse câmbio de 9 marchas, o casamento é muito bom. E ficou melhor ainda com esse motor, já que aqui o Commander consegue ser mais elástico, consegue atender melhor e interpretar melhor as reações do motorista. Se ele precisa arrancar rápido, ele já vai reduzir 1, 2 marchas. No entanto, se ele precisa manter a velocidade, ele vai apressar as marchas e vai manter o giro mais baixo. Novamente aqui, ó, para arrancar, meia carga no acelerador e olha só como ele já empina mais à frente e já consegue andar com mais, né, rapidez. Naquela ideia que eu falei ali, né, com aquela linearidade, com aquela suavidade maior de um motor a diesel. E aqui de volta, né, a gente consegue ver mais alguns assistentes que esse carro já possui. O outro, né, além daqui do assistente de direção, está aqui no espelho retrovisor, em que ele tem o alerta de ponto cego. Quando os outros carros saem ali do ponto cego do espelho retrovisor, ele vai acender aquela luzinha laranja e vai indicar que tem um veículo se aproximando. Em termos de ergonomia, segue aquela posição da Jeep, banco aqui com regulagem de altura, esse aqui já com a memória de posição nos bancos, para que você possa ali numerar, por exemplo, as memórias de motoristas diferentes, e aí ele já vai entrar na posição que você quer, ou que você costuma dirigir. E ainda aqui, aquela ideia, né? Posição mais elevada, estou olhando aqui o teto desse Renault Sandero que está indo aqui à nossa frente, e um bom alinhamento, volante, painel, fácil acesso aqui para os comandos, tanto do limpador quanto da seta, e aqui para os comandos do ar-condicionado e também para a mídia. Para a mídia aquela leve projeçãozinha, mas que já é característica dos carros, né, em geral. Outro detalhe que a gente tem também é um bom apoio na lateral. O Commander não é um carro que te aperta, por exemplo, quem lembra da nova EcoSport vai lembrar que ela tinha um banco um pouco mais apertado, né? Aqui nessa linha da Fiat Jeep não é assim, é o oposto disso. O banco te acomoda bem e você tem boas abas na lateral. Isso acontece tanto no encosto quanto aqui no assento. Você se sente, né, com o corpo bem encaixado, confortável, porém preso, sem jogar de um lado para outro. E esse console aqui, que tem mais elevado, no espaço aqui da Commander, ele não toma um espaço da tua perna, né, por conta da ambientação interna que a gente tem maior. Diferente lá de um Pulse ou de um Fastback, Abarth, da linha do Fastback em geral, que tem esse console elevado, aqui na Commander ele não toma muito espaço.
Em termos de média de consumo, para a gente fechar essa voltinha urbana que a gente tem aqui, desde ontem rodei 70 km com esse carro, ele rodou talvez aí 10% em rodovia, o resto foi tudo dentro da cidade e eu tô com 11,9 km com litro de média, uma ótima média em se tratando de um carro grande, um carro com esse porte. Claro que a gente está falando de diesel, né? Mas ainda assim, a gente tem uma ótima média. Ó, aqui a suspensão independente nas 4 rodas também faz a diferença ainda numa curva dentro da cidade, que a gente pode perceber o carro bem agarrado, bem assentado, ainda que ele tenha altura elevada do solo, ele faz a curva corretamente. Mas falando ainda então da média de consumo, para a gente fechar essa voltinha aqui na cidade, a gente percebe um carro realmente que melhorou em termos de consumo de combustível. Depois na estrada a gente avalia um pouco mais quais médias a gente vai conseguir fazer. Saindo para a rodovia, a gente já vai poder perceber de início a aceleração mais forte, mais vigorosa que esse motor tem, como a gente já viu ali dentro da cidade. Então aqui, ó, eu tô a 60 km por hora e agora aqui na frente o limite vai ser de 100. Então eu vou acelerar dos 60 para 100 km por hora, apertei fundo, empinou mais à frente, 80 agora, fez uma troca nas 3.500, 105 já, pronto. Já tô direto nos 100 km por hora. Tem mais vigor, tem mais corpo, tem mais torque, a gente sente essa potência, sente um barulho, um ruído de motor mais encorpado, inclusive, para esse novo motor 2.2. E no momento em que você se depara, por exemplo, tá na estrada, né? Quer fazer uma ultrapassagem, olha só, aperta um pouco mais fundo, ele já vai ganhar mais potência e o carro começa a ganhar velocidade e vai manter essas velocidades mais altas pelo momento então em que você precisar. Concluiu a ultrapassagem, vai voltar de novo para a faixa, soltou o pé, aquele mesmo esquema. O carro consegue fazer isso com linearidade. Não é aquela instantaneidade do 2.0 Turbo Hurricane, porque são concepções totalmente diferentes. Lá a ideia é ter torque, força imediata e a gasolina. Aqui é aquela característica do diesel, porém, com esse novo motor 2.2, a gente já percebe que essa Commander diesel aqui não está tão longe quanto ela esteve antes do novo motor 2.0 ou do próprio 1.3. A diesel agora está muito melhor, né? Um tanto melhor em termos de apreço de condução. É claro que a gente não tem aqui, por exemplo, modo esporte ou outras condições aqui de aumentar, né, a vetorização de torque e fazer algum tipo de alteração. A gente tem aqui o carro tradicional e aqui na estrada também eu consigo utilizar o Driver Assist, que já está armado. Eu posiciono aqui para ele andar a 100 km por hora e ele já vai andar então a 100 km por hora. Deixa eu me reposicionar na outra pista aqui para a gente poder fazer esse teste. Olha só. E a 100 km por hora ele já começa aqui a fazer a manutenção do carro na faixa. Então já vai estar mantendo, ó, já vai estar fazendo a curva aqui inclusive para mim. E além disso, já percebeu que o carro da frente está indo mais devagar, já reduziu a velocidade em relação à distância também, então já está mantendo aqui a distância do carro da frente e também mantendo a centralização de faixa. Esse sistema do Driving Assist, ele funciona casado aqui com um capacitor no volante, em que ele vai identificar se eu estiver dirigindo sem as mãos, como é o que ele deve fazer mais aqui na frente. Esse é o aviso do Adventure Intelligence da questão do radar, mas olha só, o carro está fazendo a curva para mim e está mantendo a Commander aqui sempre no centro da faixa, ainda que já tenha dado para mim o aviso para colocar as mãos no volante. E aí fica dando esse bip agora, ó, até o momento então em que eu reposiciono, recoloco aqui as mãos no volante. Olha ali, ó, o carro diminuiu bastante ali na frente, quase provocou um acidente, aquela Saveiro lá. E aqui a Commander também diminuiu, também reduziu a velocidade sozinha. Então, a gente percebe aqui que esse sistema de assistência, ele é importante, ele ajuda especialmente quando o motorista está conduzindo de uma maneira não tão adequada, não tão atenciosa, e é um sistema que está muito presente aqui nesse Jeep Commander. Outra característica que é perceptível aqui quando a gente está rodando em velocidade de cruzeiro na estrada,
está no nível de ruído. Estou aqui a 60, 80 km por hora com esse Jeep Commander e o que ele já está me mostrando, né? Que ele tem menos ruído invadindo a cabine, como já teve no outro motor 2.0 diesel anterior. Então, ainda que quando você acelera o ruído tenha uma cara nova, esteja mais encorpado, tá mais gostoso de se ouvir, de se perceber, quando você precisa rodar aqui e não quer saber dele, ele vai te atender e vai rodar de uma maneira mais silenciosa. Inclusive aqui, se você não me dissesse que eu estou dirigindo um carro a diesel, eu até não ia perceber, não ia me dar conta. Tal é o silêncio e aqui a pouca vibração que ele tem. E um detalhe, eu estou andando com o teto solar basculado, o que permite um pouco mais de entrada de ruído aqui dentro. Então, ainda assim o carro é silencioso e é confortável. É aquele tipo de carro que você vai viajar por longos períodos, vai conduzir por muito tempo sem se preocupar. Outro detalhe que a gente tem é a suspensão independente nas 4 rodas, ajuda muito a fazer curva, ajuda a encarar situações de estrada mais sinuosas e aqui casado com a tração 4x4, que ela gerencia nesses momentos de asfalto aqui de forma automática, então você não precisa se preocupar com ela, que ela pode manter a tração prioritariamente na frente, numa curva mais fechada ou numa situação de chuva e de piso com menos aderência, ela joga um pouco da tração para trás e vai fazendo esse gerenciamento sozinho. E se você sair do asfalto, você pode utilizar aqui os comandos, né, para bloqueio da tração 50% em cada eixo, para utilizar aqui a possibilidade reduzida, enfim. Estou até duvidando um pouco do que ela está marcando aqui no painel, porque o painel está marcando 19.2, né, mas assim, 12 quilômetros rodados agora, uma condição muito tranquila para poder dirigir, então é uma condição que favorece aqui o carro e a condução. Porém, né, se você for rodar na estrada, dá para a gente entender aqui que você vai ter médias de consumo aí em torno de 15 até 16 km com litro, se for em percursos urbanos, aliás, em percursos planos, né, sem exigir muito do acelerador. Porque esse carro aqui, além de ganhar mais potência, ele ganhou mais economia e consegue entregar uma média de consumo excelente, especialmente se a gente imaginar que a gente está falando de um carro com esse corpo todo. Ainda que a gente não tenha uma nova geração do Commander, até porque esse carro ele é mais recente, é o mais novo, construído sobre a plataforma Small Wide lá da Fiat Jeep, este modelo tem sim um avanço em relação ao Commander anterior. Ele está mais econômico, ele anda mais, ele está com um propulsor melhor e muito mais atualizado do que o antigo 2.0. Então, se você está interessado em um carro, você precisa rodar por muito tempo, você faz longas viagens, você usa em trechos de terra, usa para ir para sua fazenda, por exemplo, ou usa para ir para um outro local numa condição mais precária, por exemplo, este aqui é o melhor Commander, sem dúvida nenhuma. Tchau e até o próximo vídeo.